Graças a Deus. Amados, hoje é um dia especial de Deus para nossas vidas. Hoje é um dia especial para nossas vidas, amém, irmãos? Quantos acreditam e creem e veem como o dia da Santa Ceia, como um dia especial de Deus para a vida da sua vida, porque é a vida de cada cristão. Quando nós olhamos o culto de Santa Ceia, hoje eu preciso que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Se passar um pouquinho das 9h30, não vai passar não, estou brincando, não fique bravo não. Mas se ficar bravo vai perder a bênção. Se murmurar vai perder a bênção. Até porque o murmurador não entra no céu, né? O murmurador é um dos pecados que impede a pessoa de entrar no céu. Aliás, foi um pecado que matou 600 mil homens, sabia? 600 mil homens, só homens, fora demais, foi uma murmuração. Impediu-os de entrarem na terra prometida quando saíram do Egito. É o pecado principal. O pecado de murmuração não mata um só de uma vez, mata muita gente. Mas vamos fazer um negócio. Antes de começar aqui, eu quero fazer uma oração, amém? Quero orar pela Verônica e quero orar pelo presbítero Reginaldo, amém? Nós vamos orar para Deus dar um livramento ao presbítero Reginaldo agora, em nome de Jesus. Quer que a igreja coloque de pé, por favor? Em nome de Jesus. Nós vamos orar, Deus vai dar um livramento, está dando um livramento na vida do presbítero Reginaldo. Vamos livrar ele, vamos orar para Deus livrar, para você ter na mão do Senhor, neste momento, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela Verônica também. Olha, apresente o presbítero Reginaldo a Deus. Oremos, Pai glorioso e eterno. Neste momento, meu Deus, oro pela tua Verônica, tua serva. Que o Senhor, meu Deus e Pai, guarde ela debaixo do teu sangue, dê saúde. Fortalece agora, meu Deus, da cabeça aos pés, dê saúde no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus, abençoe tua serva. E assim, meu Deus, nesta hora, meu Deus, repreendo todo o mal pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Também, meu Deus, ora agora, juntamente com a tua igreja, pelo presbítero Reginaldo, que o Senhor, meu Deus, acampe os teus anjos em redor do teu servo, livra ele, protege, dá livramento. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, protege, envolve com a tua glória e proteção, em nome de Jesus. Assim também oramos por toda a igreja. Guarde em paz e a tua bênção e a tua presença seja real em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. A igreja pode sentar. Em nome do Senhor Jesus. Igreja de Deus, nós estamos aqui hoje celebrando a Santa Ceia do Senhor. É a primeira deste ano depois que virou o ano. E nós lemos aqui um texto da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele chega e diz nesse texto aqui que era a última Páscoa, ou seja, a última Santa Ceia. Porque para o judeu era a Páscoa, para nós é a Santa Ceia, que é a mesma festa. Nós vimos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, que vocês prestem atenção, porque quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando da Santa Ceia. E quando nós falamos de Santa Ceia, nós estamos falando de uma agenda de Deus. Uma agenda de Deus. Deus tem uma agenda especial, que se nós pararmos para estudar um pouquinho, nós vamos ver que Deus tem uma agenda. E Deus, ele é tão exigente com a sua agenda, que se alguém descumprir, alguém que está na agenda de Deus, descumprir aquela agenda que Deus estabeleceu, ele mandava matar. Tem pessoas que, já vi muita gente falar assim, Deus não tem agenda. Ô meu irmão, Deus, ninguém tem uma agenda mais precisa do que Deus. Ninguém. Deus, ele havia falado para Abraão no capítulo 15 de Êxodo, de Gênesis. Ele havia falado que a descendência de Abraão passaria 400 anos em uma terra distante. Passou o tempo. Então todos vocês conhecem a história que José foi vendido lá para o Egito e depois mandou buscar o pai dele. Com a família dele desceram ali 70 pessoas. E aí então a Bíblia diz que o faraó que morreu, que era conhecido de José, amigo de José, morreu. José também morreu. Veio outro faraó e lançou ali um plano político, um plano opressor, oprimindo a todos os judeus que estavam lá no Egito. E então o povo de Israel começou a orar, começou a clamar, porque parece que durante o período eles não oravam muito não, porque é igual o crente, irmão. Tem crente que quando está muito bem não ora de jeito nenhum, ele só quer a bênção, não é? Ele esquece de orar. Então parece que era assim que estava o povo de Israel durante 400 anos, nos primeiros 100 anos ali, nos primeiros séculos, nos primeiros anos. Parece que o negócio estava até razoável, porque José tinha
feito um negócio ali com o primeiro faraó, e o povo de Israel estava muito abençoado lá no Egito. Prosperaram, multiplicaram, cresceram, mas quando veio outro faraó, então começou a crescer o olho, oprimiu o povo de Israel. E aí o povo começou a orar. O povo começou a orar, porque se quiser ver Deus operar, a igreja começa a orar. Se quiser ver a mão de Deus operar sinais, a igreja começa a orar. Enquanto a igreja está tudo bem, nadando na bênção, isso é do ser humano, isso é natural do ser humano. Enquanto está tudo bem, o ser humano não liga muito para orar, ele fica meio acomodado. Alguém diz que onça com a barriga cheia, ela fica manhosa, não é? Então é igual o crente, quando está nadando na bênção, ele não caça mais, ele não ora mais. A onça barriga cheia não caça, ela fica na sombra. E o crente, quando está nadando na bênção, ele não ora, não jejua, porque na verdade é um negócio meio difícil, né? Jejuar com a mesa cheia, então não é muito legal. Mas o povo de Israel, diz a Bíblia, que ele chegou o tempo que começou a orar, porque a opressão veio. A opressão veio, eu creio que era já Deus lá do céu dizendo: o relógio está se aproximando, e eu tenho uma agenda que está agendada faz 400 anos, e eu preciso cumprir minha agenda. Glória a Deus. Então 430 anos para ser mais preciso. E aí então, quando nós vemos, então o povo começou a orar. E vocês conhecem a Bíblia, lá no livro de Êxodo, logo no início da Bíblia, Deus então ele chama Moisés e diz assim: eu tenho escutado um clamor que vem lá do Egito. Eu escutei o clamor do meu povo. Olha só, há 400 anos Deus não falava que ouvia o clamor do povo de Israel lá no Egito. Passou 400 anos, então Deus, opa, tem alguém que voltou a orar, tem alguém que começou a orar. Eu estou ouvindo lá na terra, oh glória a Deus. E ele disse: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição, e agora eu desci para ver como é que está essa situação. Deus tem uma agenda, irmão. Deus tem uma agenda, e o que está na agenda de Deus não passa, tem que se cumprir, porque a agenda de Deus foi Ele que fez. Deus não tem secretário, Ele é o dono da agenda dele. Quando você olha para a Bíblia, nós vemos então isso acontecer. Meu filho, se você estiver na agenda de Deus, vai se cumprir o que está determinado. O que está determinado sobre sua vida na agenda de Deus, ninguém vai mudar. Pode nascer faraó, morrer faraó, levantar outro e morrer, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele determinou na agenda dele. Vai. Passa 430 anos, e aí então Deus ouve o clamor, e quando Deus ouve o clamor de crente, Ele age. Então ele chama Moisés, vocês conhecem a história, e então Deus, depois de 9 pragas, o faraó estava de coração duro, e não queriam reconhecer que Deus é o Senhor. Então Moisés, então, falando com Deus todos os dias, chega na última praga, Deus diz: Moisés, vamos fazer um negócio, tem mais uma praga em que eu vou mandar sobre o Egito, para eles reconhecerem que eu sou o Senhor. Porque tem gente que só vai reconhecer que Deus é o Senhor no meio da praga, a praga caindo, para reconhecer que Deus é Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui nesta noite, porque não precisa de praga, o seu coração se abriu, então Jesus tem domínio, e se Ele tem domínio, dê glória a Deus aí. Vamos terminar com esta agenda, para falar com você nesta noite aqui. 400 anos depois, 430 anos depois, Deus chama na última praga, Deus chama então Moisés, e pelo Moisés fala o seguinte: 430 anos eu falei que eu levaria de volta o meu povo para a terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. E Deus mandou instituir a Páscoa. A Páscoa, meu irmão, quando falamos de Páscoa, nós estamos falando de livramento, nós estamos falando de proteção, nós estamos falando de redenção, nós estamos falando de festa de salvação, nós estamos falando da primeira festa que Deus instituiu depois, aleluia, que o povo estava no Egito e Deus tirou. Foi a primeira festa que Deus instituiu para Israel, para ser exercida, praticada desde o deserto. Faraó não queria, Faraó relutou 9 vezes com
com Israel, porque não queria que Israel adorasse ao Senhor. Você sabe quantas vezes o diabo lutou para você não chegar aqui nesta noite? Você sabe quantas vezes o diabo batalhou para você não estar aqui? Quantas vezes o diabo lutou para te prender lá no Egito, lá no mundo? Você não sabe, mas Deus pelejou e te trouxe para prestar culto a Deus, porque esta festa é para a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, glória. Então Deus diz: olha, Moisés, fala o seguinte: você vai instituir a Páscoa. E Deus chama ele e fala assim: olha, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Que mês era este, irmãos? Que data era esta do ano? Nós cristãos precisamos entender, porque muitas coisas acontecem que nós não sabemos. Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor, ela representa a Páscoa do passado. Quando disse o apóstolo Paulo, dizendo que Cristo é a nossa, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Deus então falou para Moisés: ó, o primeiro dos meses do ano será agora. Ou seja, Deus mudou o calendário. Vocês sabiam que o judeu tem 2 calendários? Sabiam não? Um calendário é o calendário regido o calendário lunar, calendário regido pela lua, que é o calendário que está aqui, que nós estamos citando agora. O primeiro mês do ano dos judeus não é janeiro, ele está entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril. Ele pega do mês de um mês ao mês do outro mês. É o mês de Nissan, ou mês de Abib, que eles falam, que é o primeiro dos meses do calendário que Deus deu para Moisés lá no Egito. Ali está o calendário judaico. Por que o calendário judaico? Porque o calendário que o judeu segue não é um calendário social, ele é um calendário espiritual. Ele é um calendário que não foi feito pelos papas católicos, ele foi feito pelo próprio Deus. Por isso que eu disse que Deus tem uma agenda, Deus tem um calendário, Deus tem um dia e hora marcada para exercer a agenda que ele marcou. É maravilhoso. Então quando Deus assim: Moisés, a partir de hoje vos será o primeiro dos meses do ano. E o que vai acontecer? No dia 10 desse mês, Moisés, vocês vão fazer uma coisa: vocês vão pegar um cordeiro. Esse cordeiro deverá ser levado para dentro de casa, e esse cordeiro ficará dentro de casa até o 14º dia do mês. O que Deus queria fazer com isso? Toda criança, ela se apega aos animais de estimação, mas a criança precisava aprender o valor de amar e pagar o preço, ou desapegar daquilo que ele tinha valor. Durante 4 dias, o cordeiro era levado para dentro de casa. A criança brincava, papai ensinava os filhos, mas quando chegava no 14º dia, no dia 14 do mês, aleluia, que era no sábado, era o segundo sábado, então o que Deus dizia? No 14º à tarde, cada judeu, se o senhor na sua casa for o suficiente para todos comer o cordeiro, fica lá. Mas se o senhor é só 2, ali mais 2, junta os 2 e faz uma festa só. Um cordeiro só. Não poderia desperdiçar, mas não poderia faltar o cordeiro. Então Deus diz: 10º dia, cada casa tem que ter um cordeiro. No 14º dia, à tarde, cada um vai degolar o cordeiro. Este sangue do cordeiro deverá ser passado nos umbrais da porta. Começa aqui no negócio. Festa de Páscoa, festa da Santa Ceia, está falando de festa de livramento, está falando de festa de salvação, está falando de proteção. Tem muitos cristãos que, por não entender, se der para tomar Santa Ceia esse mês, toma. Se não der daqui 2 meses, toma. Ou no ano que vem, toma. Lembre-se, o Senhor Jesus diz: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que não participa do corpo e do sangue de Cristo não tem parte com Deus. Então vamos lá. Então o cordeiro seria morto
na tarde do dia 14. E naquele dia, prestem atenção uma coisa, naquele dia, o sangue do cordeiro teria que ser passado nos umbrais da porta, porque naquela noite, Deus iria passar por cima do Egito. E o devorador, sobre as ordens de Deus, entraria em cada casa. E em cada casa, o primogênito morreria naquela noite. Por isso estou falando, Santa Ceia, Páscoa, está falando de livramento, está falando de salvação, está falando de proteção. Quando você vem para a casa de Deus participar da Santa Ceia, você está dizendo, eu vou mais uma vez reavivar o pacto com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Santa Ceia não é brincadeira. Santa Ceia, estão falando que é mais sagrado do cristianismo, que é o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Deus fala para Moisés, Moisés, o sangue do cordeiro tem que estar nos umbrais da porta. Naquela noite passarei por cima do Egito. E ele diz, então eu vou destruir, mas o devorador é Deus que ordena. E então diz assim, quando eu vir o sangue, eu não permitirei que o devorador entre naquela casa. Se não tiver o sangue, não interessa ser judeu ou não judeu. O que vai fazer a diferença não é ser judeu. O que vai fazer a diferença é o sangue do cordeiro na veia da porta. Ah, pastor, mas e se não fosse judeu? Veja que o sangue, para o sangue estar lá, precisava ter obediência. Se não obedecesse, não ia pôr o sangue do cordeiro nas veias da porta. E se fosse judeu, tivesse fora da casa, morreria do mesmo jeito também. Isto quer dizer o quê? Não basta simplesmente dizer que é cristão, é preciso estar marcado com o sangue do Cordeiro. E para estar marcado com o sangue do Cordeiro, é necessário obediência para que o anjo veja, aleluia, o sangue é o fruto da obediência daquilo que Deus estava ordenando. Cadê os crentes obedientes aqui? E podem dar glória a Deus nesta noite. Se não obedecesse o que Moisés estava falando da parte de Deus, não passava o sangue. Ah, mas não precisa do sangue não, eu vou simplesmente matar o cordeiro e me alimentar. Ia morrer da mesma forma, porque eu queria provar que a pessoa estava obedecendo a palavra, era cumprir com o dever de passar o sangue nas vergas da porta. E naquela noite haveria o maior gemido que Egito já viu, porque até ali havia havido 9 pragas, mas nenhuma chegou ao gemido que aquela praga trouxe sobre a nação de Israel. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para começar. Entenda uma coisa, o Senhor Jesus, ele disse que nos últimos tempos na terra vai haver praga, fome, peste e guerra. Eu vi há 2 anos atrás até aqui muita gente ser perturbada, ficar doida, perder a salvação, abandonar a igreja, abandonar a Bíblia, abandonar a família por causa da praga que vem sobre a terra. Mas isto aí não é nada ainda perto daquilo que Deus falou que vai acontecer. Não foi nem a segunda praga ainda. Lá no Egito foi 9, na 10ª Faraó se quebrou. Eu não sei quantas pragas vai ser necessário para este mundo se quebrar, mas Jesus, ele fez uma promessa: aqueles que seguirem a Cristo vão morar na glória. Antes que a terra se arrebente, Deus vai tirar o seu povo. Deus diz para Moisés, o cordeiro deve ser morto à tarde. As vergas da porta devem estar untadas com o sangue do cordeiro. E vai acontecer algo, Moisés, que ninguém jamais viu. Tem muita gente que não acredita na Bíblia. Tem muita gente que carrega a Bíblia, ouve profeta, mas não acredita. Mas eu louvo ao meu Senhor, porque a agenda de Deus não deixa. Ele não se esquece nenhuma hora. Eu louvo ao meu Deus, porque quando nós lemos no decorrer desse tempo da palavra de Deus, nós vamos vendo Deus dizer, a Bíblia está dizendo assim:
A Bíblia diz, não é vai dizer, a Bíblia diz. Porque tem muitos irmãos que a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia fala 2000 anos. Amém? 4000 anos. A Bíblia diz, está escrito que naquela mesma noite, à meia-noite, eita, que glória a Deus. Aleluia. Então Deus foi dizendo assim, falar a toda a congregação de Israel, dizendo, 10 deste mês, eu falei para vocês, verso 7, e tomarão o sangue do cordeiro, o sangue poluão em ambas as ombreiras, e na veiga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão, olha só, a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Se der tempo, eu vou explicar por quê. Porque a Santa Ceia hoje, nós celebramos com 2 elementos, mas na Santa Ceia judaica ela tem 9 elementos. E nós vamos ver se dá tempo. Se não der, não tem problema, nós vamos para outro dia. Glória a Jesus. Aleluia. Comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar para amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis. Olha só como deveria ser. Verso 11. Assim, pois, o comereis. Vossos lombos cingidos. Isso nos faz lembrar, lá de Efésios 6, da couraça das armas espirituais. Nos faz lembrar ali das necessidades de um cristão estar revestido das armas espirituais. Nesse caso aqui, diz, vocês precisam participar da Santa Ceia assim, lombos cingidos. Isto fala da justiça de Deus, isto fala da preparação, aleluia, de um cristão que precisa estar aguardando algo que vai acontecer. Deus, quando ele falou para Moisés que o povo precisava fazer aquilo, eles precisavam estar preparados para aquilo que ocorrer naquela noite. Aquela noite seria uma noite jamais vista e que jamais foi vista outra vez. Glória a Deus. Então diz assim, ó, vós comereis com os vossos lombos cingidos, com o sapato nos, como é que diz a Bíblia? Calçados os pés do Evangelho da paz. Isto fala, cristão preparado no Evangelho de Cristo, ele é como uma pessoa que anda bem calçada. Uma pessoa descalça, ela não pode pisar em pedras pontiagudas, não pode andar em muitos terrenos, porque vai se machucar. Mas se ele tiver com a bota de pneu, ele pisa no fogo, ele pisa na brasa, ele pisa no espinho, e ele vai chegar no lugar que ele precisa. Assim é o crente cheio do Evangelho de Cristo. Um crente que é calçado no Evangelho da paz, ele pode vir prova de fogo, ele pisa. Se vier prova de o que vier, ele vai passar por cima. Se vier demônio também ele passa. Porque Jesus disse assim em Lucas 10:19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nem dano do inimigo vos fará mal algum. Então o crente preparado do Evangelho, ele é um guerreiro preparado para superar as batalhas que ele tem que enfrentar na caminhada. O que Deus quer de mim e de você é que se encha com o Evangelho, se encha da Bíblia, se encha do poder de Deus. Está cheio do poder, está cheio do Evangelho. Se você está cheio do Evangelho, você tem poder para superar, para vencer, para caminhar, e não vai parar não. Cadê os crentes preparados? Levante a mão da glória a Deus e não saia de nada. Deus diz, assim comereis a Páscoa, lombos cingidos, calçados nos pés, e o cajado na mão. Cajado. Mas todo mundo tinha que ter um cajado. Eu vou nem entrar nesse mérito por enquanto, que já vamos deixar essa parte aqui. Mas o cajado de Deus, aleluia, ele entregou nas mãos de Moisés, mas entregou com certeza. Nesse caso, ele não estava dizendo só para eles dois. Todos teriam que ter um cajado. O cajado, quando, aleluia, alguém já viu que o cajado ele tem uma ponta curva e outra reta. E a primeira pessoa que é beneficiada pelo cajado não é a ovelha, é o pastor, é quem usa o cajado. O cajado, quando a ovelha está no buraco, o cajado é virado para tirar a ovelha do buraco. Quando não está o cajado do pastor, é para ele se escorar nele. É para ele se escorar nele, é para ele mexer na madeira para subir a rampa. Entendeu? É para ele passar em terrenos difíceis de andar,
Você entendeu? E nesse caso, cada um de vocês tem um cajado. Palavra do Papai do Céu. A Bíblia diz lá em Zacarias 11:7 que Deus deu duas varas. A vara, a suavidade, aleluia, deu duas varas. A vara e o cajado. É nesse sentido que revela um de um lado e outro do outro. A vara é uma só, mas o cajado tem duas funções, ou várias funções. Porém, aleluia, a palavra de Deus, que é o que nós precisamos para estarmos escorados na caminhada, no deserto em que nós estamos andando. Crente que não anda escorado na palavra, ele não consegue vencer as lutas, ele cai fácil. Mas nesta noite o cajado está na sua mão, tá? Cadê a sua mão, homem de Deus, mulher de Deus? Cadê? A palavra de Deus é uma das coisas, tem muitas coisas aqui dentro para a gente verificar. Porém, Deus diz: lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão, e come como? Apressado, ou seja, vigiando, porque aquela noite era uma noite, aleluia, diferenciada de todas as demais. Eu não sei se nesta noite você está prestando atenção, mas Deus te chamou aqui hoje para dizer que Ele marcou uma agenda com você. Ele quer que você volte a pensar, aleluia, nas promessas que Ele fez, porque o crente, quando passa muito tempo, aleluia, e as coisas não acontecem, tem crente que vai deixando o cajado, vai deixando o que cinge os lobos, vai deixando tudo, entendeu? Anda descalço, mas nesta noite Deus vai te dar calçado, Ele vai cingir teus lobos e vai devolver o cajado para você se apoiar. Aí Deus diz o seguinte: olha, Deus vai dizer, ó, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei de todo o primogênito da terra, tanto de homem como de animais, e aquele sangue que vos será por sinal nas casas dos que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos uma coisa aqui interessante. Glória a Jesus. No versículo 21, glória a Deus Todo-Poderoso. 22, então tomareis um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na veiga da porta, e em ambos as ombreiros o sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. É isso que eu falei. A pessoa podia ser judia, podia ouvir a palavra, podia até passar o sangue na veiga da porta, mas se saísse fora da casa, morreria. Irmãos, isto fala da comunhão e da obediência daquilo que Deus ordena. Daquilo que Deus ordena, parece coisa simples, mas alguém vai, mas eu já passei o sangue, não tem problema, eu vou na padaria comprar um pão, aí eu vou ali, sabe, fazer quase nada. Mas a obediência é aquilo que vai levar a pessoa a ser protegida por Deus. Então, meu amado, se Deus te mandou, se Deus te escolheu, Deus te trouxe, Deus te colocou na casa de Deus, não saia fora da comunhão, não saia fora da obediência. Põe aquilo que Deus colocou para mim, para você fazer em prática, e nós estaremos guardados. Festa de Páscoa quer dizer festa de livramento, festa de salvação, festa de comunhão, e é nós que estamos aqui porque Deus nos chamou. Então ele diz no versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando viu sangue na veiga da porta, e em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Glória a Deus. E acontecerá que quando entrares na terra, isso aqui eu vou pular um pouco aqui no versículo 29, e acontecerá à meia-noite que o Senhor feriu, aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que ele estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. Veja no versículo, deixa eu ver aqui qual versículo, versículo 41. Aconteceu que passados os 430 anos naquele mesmo dia,
todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então naquela mesma noite, aquela noite era uma noite de sábado, para amanhecer a noite, para amanhecer o domingo. Aleluia. Tem muita gente que hoje ainda não sabe qual é o dia do Senhor, ainda guarda o sábado como se fosse, sabe, ordenança para a igreja. Não, a igreja de Deus, Israel, foi salva num sábado da meia-noite para amanhecer no domingo. Jesus Cristo ressuscitou de um sábado, domingo de manhã, foi que Jesus ressuscitou. Então, por que eu estou falando isso? É porque no passado era a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo, e Deus, nessa agenda do Senhor, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. O povo de Israel não tinha ainda, aquelas gerações que estavam, aquela geração que estava ali, não tinha, talvez não tivesse ainda uma clareza daquilo que Deus havia determinado através de Abraão, Isaac e Jacó, mas agora através de Moisés, Deus estava instituindo um novo começo, e a partir dali então todos precisavam estar preparados para atravessar os limites do Egito, para ir para uma terra que Deus lhe havia prometido. O que a igreja precisa é estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. A igreja, quando vai participar da Santa Ceia do Senhor, ela está agora relembrando, como disse Jesus, este é um memorial. Todas as vezes que nós participamos do pão e do vinho, nós estamos relembrando a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas aguardando a vinda de Jesus Cristo, quando ele disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vou, não teria dito, e eu vou vos preparar lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Festa de Santa Ceia, culto de Santa Ceia, deve ser relembrado na sua memória, no seu coração, a promessa da vida de Jesus para retirar a igreja da terra e levar para o lugar que Deus tem preparado no céu de glória. A igreja de Deus está na terra, mas não é a terra o lugar dela. O lugar da igreja é ao lado de Deus, ao lado de Cristo, em glória eterna. Quantos desta esperança pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Então nós vemos na palavra do Senhor, louvado seja Deus, no versículo 43, quem era que poderia participar da Santa Ceia, da Páscoa. Verso 43, disse o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrará o osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, 48, se algum estrangeiro se houver hospedado contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A incircuncisão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Todos aqui sabem que é circuncisão, amém? Todos sabem. Quem não sabe o que é circuncisão? Levante a mão aqui. Todos sabem o que é circuncisão? Todos sabem, amém? Então a circuncisão era um pacto que Deus tinha na parte íntima do homem, junto com o homem, com Deus. Era para mostrar desde a infância que ele tinha um pacto com Deus. Mas no Novo Testamento a circuncisão é a pureza do coração. É a pureza do coração. Por isso que lá no passado Deus diz, se não for circuncidado, não deve participar da Santa Ceia. No Novo Testamento, se o coração estiver cheio de ódio, de raiva, de rancor, de intriga, sabe, de coisa ruim, não deve participar. Por quê? Porque Jesus, ele aperfeiçoou ou aprofundou a responsabilidade de uma pessoa.
Ele diz que aquele que participa do corpo e do sangue de Cristo, indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, é réu de morte, é digno de morte. Por isso que nós precisamos meditar a obediência. Quando eu falei do sangue do Cordeiro, o sangue é que nos purifica de todo pecado, é o que nos qualifica a participar da ceia, e estamos então protegidos da morte. Então nesta noite nós estamos aqui para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Falamos no Antigo Testamento por que nós precisávamos, porque a ceia, ela representa livramento. A Páscoa quer dizer livramento, proteção, salvação. Naquela noite foi uma noite de salvação para os judeus, e hoje é uma noite em que nós reafirmamos a nossa salvação em Cristo Jesus, nesta comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, crendo, obedecendo e praticando aquilo que Ele nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, quando esta foi a primeira Santa Ceia, a primeira Páscoa no Antigo Testamento, agora Jesus em Marcos diz a última Páscoa. A última Páscoa. Jesus com certeza celebrou a Páscoa como andava no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, então, os judeus até hoje celebram a Páscoa. O que eles celebram? Por que tinha tantas essas coisas? Então, a primeira coisa que está na ceia dos judeus é o osso de um cordeiro. Até hoje eles colocam o osso de um cordeiro, relembrando a noite lá no Egito, porque foi um cordeiro que morreu para trazer vida para eles. Ainda que eles não matem o cordeiro, mas eles preservam essa tradição de lembrar para todos, lá no Egito, o sangue do cordeiro foi derramado para nos livrar do destruidor. Da mesma forma, hoje aqui, é o sangue de Jesus que nos guarda, é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos livra, é o sangue de Jesus que nos salva, é o sangue de Jesus que nos protege. Você está protegido e protegida pelo sangue de Jesus. Glorifique a Deus por esta bênção de Deus, em nome de Jesus. Então, o povo de Israel, eles celebram até hoje. Outra coisa que eles guardam e fazem disso é o que eles chamam de matzá, que é o pão asma. O pão asma é o pão sem fermento. O pão sem fermento, porque o vinho, ou seja, o fermento, ele representa pecado, representa o engano, representa a mentira. Então Deus proibiu na Páscoa, eles não podem comer pão fermentado. Lembram de Jesus quando ele disse para os seus apóstolos: cuidado com o fermento dos fariseus? A mentira, o engano, a fofoca, a fermentação, é aquilo que aparenta ser, mas é mentira. É aquilo que aparenta ser alguma coisa. Você já viu um pão fermento? Um pão? Você com pão fermento, o pão é desse tamanho. Amassa ele, só dá para encher a boca uma vez. Isso não fala de mentira. Então, na vida espiritual com Deus, não pode haver mentira, não pode haver engano, tem que haver sinceridade. Por isso que a Bíblia diz: não façais mais festa com os asmos, com os pães da mentira, o fermento da mentira, mas fazei festa com os asmos da sinceridade. A palavra de Deus é verdadeira. Tem muita gente que não gosta da palavra, porque a palavra de Deus é a única ciência, o único poder que confronta o homem rebelde, que confronta o pecado, que confronta demônios. É o único poder, é o Evangelho de Cristo. Por isso, vocês sabem por que o pregador da verdadeira palavra arruma muitas inimizades e muitas pessoas que não gostam dela? Porque a palavra de Deus vai confrontar. Ela vai dizer: pecador, mentiroso, enganador, tu te converte lá nesse fermento, porque para Deus só vai se for pela verdade de Deus. Só vai pela verdade. Por isso é que Deus diz: não pode haver fermento quando estiverem celebrando a festa dos pães asmos. Celebrava a Páscoa em um dia, e os outros 7 dias era a festa dos pães asmos. Durante 7 dias não poderia haver fermento na casa de ninguém que fosse participar da Páscoa. Ou seja, 7 é número perfeito, não pode haver engano nunca. Quem vai participar da Santa Ceia não pode ter engano, não pode ter mentira, porque se Jesus voltar, cadê o sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro só
protege quem anda pela verdade, e quem anda na mentira não tem proteção de Deus. Mas nesta noite Deus está dizendo: sem fermento, sem mentira, sem engano, sem traição, aleluia, porque Deus é o Senhor da vida. Tinha outra coisa que eles... Falei de 2 elementos, certo? Falei de 2. A canela do cordeiro, que era chamada de zeroá, e a matzó, que era chamado, que é o pão asmo, e o maró, que quer dizer ervas amargas, símbolo do sofrimento de Israel lá no Egito. Então, esses elementos, quando eles estão participando da Páscoa, cada elemento deles representa uma área da vida que eles viviam lá. Por isso, na Páscoa, um dos ingredientes era a erva amarga, representando a vida amarga dos judeus ali no Egito. Na minha vida e na sua vida, na vida do cristão, muitas vezes você passa amargura, não passa? Tudo isso é trazido para o pão que representa o corpo de Cristo. Todo cristão na terra, ele passa um momento de amargura. Todo crente na terra, ele passa um momento de aflição. Se ele não entender isso, ele se torna um crente limado. Ele se torna um crente molenga, crente Nutella. Sabe, aquele que não pode olhar feio para ele, que ele desvia. Sabe, que não pode falar nada para ele. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para... É crente Nutella, é aquele crente que não leu nem João 16:33, quando o Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Ei, no mundo tereis... Eu não sei como é que a maioria dos cristãos do dia de hoje não aguenta nada. Se olhar feio para ele, ele não vai na igreja não. Pastor pregou a palavra, você está falando, era comigo. Se é com você, se conserta. Se é para mim, é Deus. Se é para mim, eu tenho que me consertar. E se é para você, é Deus que está mandando, receba. Então tem muitos crentes, sabe, caldo de ovo, caldo de bila, é água quente, sabe, não dá substância nenhuma, não alimenta, parece estar morrendo. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você pensar que vai chegar no céu todo dia como diz o Gessé, está pensando que a vida é um orando, não é não? Se você pensar que vai chegar no céu, se você pensar que vai chegar no céu sem aflição, esqueça, não vai não. Se alguém pregou isso para você, mentiu, porque o Senhor Jesus fala a verdade, e ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Quando vier a aflição, levanta a cabeça, dá glória a Deus e ora, que Deus vai te renovar. Hoje é a Santa Ceia. Eles comiam essa erva amarga para se lembrar da vida amarga que eles passavam no Egito, e não se lembrar que mesmo na vida amarga Deus tirou eles de lá. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Enfrenta a tua amargura, vença, vai em frente, não desiste. Ei, o teu Deus enfrentou a cruz do Calvário e não desistiu. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga ele. Ninguém vai chegar no céu sem antes carregar sua cruz. Ninguém vai chegar no céu sem antes levar sua cruz. Então veja, e Deus foi dizendo: ervas amargas. E depois eles tomavam também uma das coisas que não pode faltar, é o vinho. E o vinho, na Santa Ceia da Páscoa judaica, representa, sabe o que? Oi? Alegria nada. O vinho na Páscoa judaica representa o sangue derramado nos barreiros do Egito. Nos barreiros do Egito, quantas vidas morreram ali, sabe, mortas dentro daqueles barreiros, fazendo tijolo, entendeu? O vinho representa também o sangue do cordeiro também na veiga da porta. Representa o sofrimento daqueles que morreram para que nós tenhamos vida hoje, você entendeu? Então representa o povo judeu lá no Egito, 400 anos,
morreram, mas nos últimos tempos acreditando que Deus mandaria um libertador, porque Deus havia falado para Jacó, e Jacó disse para José: José, certamente Deus vos tirará daqui, mas guarda os meus ossos e leva para lá, não deixa meus ossos aqui. Irmãos, deixa eu ver uma coisa: o crente, quando ele tem preocupado com a salvação e com o lugar que Deus prometeu para ele, até os ossos dele ele quer consagrar. Ele não pode deixar os ossos dele em qualquer lugar. Ei, sabe por quê? Porque os ossos vão entrar nesse mérito, não. Outro dia a gente fala, mas deixa que os ossos sejam fonte de bênção, tá? Deixa para outro dia. Mas então veja bem a coisa, nesse caso aqui, então o sangue representava o sangue daqueles que morreram, para que eles tivessem vida. Ei, tu vai participar do vinho daqui a pouco. Este vinho representa não só o sangue dos mártires cristãos que morreram orando, morreram presos, comidos por leões, dando testemunho, mas representa o sangue de Cristo na cruz do Calvário, aleluia, para livrar a minha alma do fogo do inferno, para livrar a tua alma. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode levantar a sua mão, pode dizer assim: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A minha alma e a tua alma estava condenada ao inferno, mas o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, diz a Bíblia. 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: sentado na luz, no meio da luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. O sangue de Jesus. Então participar da Santa Ceia não pode ser de qualquer jeito. Participar da Santa Ceia não pode participar de qualquer jeito. É por isso que Deus, usando o apóstolo Paulo, diz que aquele que participa de forma indigna será culpado do corpo e do sangue de Jesus. É um dever nosso, de cada um de nós. Por isso diz o Senhor: examine-se, pois, o homem a si. Mas examinar de que forma? O que é o espelho que examina a feiura do homem? É a Bíblia. A Bíblia é o espelho que você vai se autoexaminar de acordo com a Bíblia. E se não conhece a Bíblia, fica difícil de examinar. Por isso que precisa do sacerdote para muitas vezes examinar o leproso. Levava lá o leproso para o sacerdote examinar para ver se estava curado ou não. Então veja bem, outra coisa. Eles comiam, sabe o que? Betzá. Betzá é um ovo. O que tem a ver o ovo com Santa Ceia? O ovo é símbolo de renascimento da vida, representa também ressurreição para eles. Por isso que eles participam. O ovo também está incluído nos elementos que formam a Páscoa para eles até hoje. Então o ovo representa renascer, vida nova, milagre, ressurgir. Porque se a gente pensar direito, um ovo é um negócio que, sabe, se a gente não analisar, não vai nada, porque ele está acostumado a comer ovo todo dia. Mas você come um ovo sai uma vida ali, um negócio, sabe, reproduz e vai em frente. Então outra coisa que eles usam na Páscoa deles é água salgada. A água salgada representava as lágrimas derramadas lá no Egito. Muitas vezes nós não queremos derramar uma lágrima. O crente chora hoje muita gente, quando vê um crente chorando, fica preocupado, está doente. A gente tem que ficar preocupado com o crente é quando não chora. A doença de um crente é quando ele não chora, porque ele está morto, ele não está vivo, ele não tem lágrima. Quem chora é sinal de que ele tem vida. Quem chora é sinal de que ele tem sentimento. Quem chora é porque ele está demonstrando que tem algum sentimento dentro dele. Nós precisamos nos preocupar se não chorar. Um crente que nunca derrama lágrima na presença de Deus, ele está precisando chorar, está precisando que Deus amasse ele, para ver se ele chora e tem alguma coisa dentro dele. Porque é impossível alguém na presença de um Deus tão poderoso nunca derramar uma lágrima. Está doente? Falta jejum, falta oração, falta sentimento diante de Deus. Outra coisa que eles usavam e usam até hoje, carpaz. Carpaz é a salsa. Sabe o que é salsa? É aquele isopo que eles usavam, tipo pincel. Lá não tinha pincel, eles usavam isopo para passar, aleluia, o sangue na veiga da porta. Para passar o sangue na veiga da porta. Até hoje eles usam como parte da Páscoa.
relembrando que aquilo é uma erva que foi usada para ajudá-los a defendê-los de um grande tormento da morte. Glória a Deus. A gente tem muita gente que não valoriza muita coisa. Vão valorizar uma coisa tão pequena, né? Mas o judeu valoriza até hoje. O que é um molho de salsa? E eles valorizam aquilo até hoje, porque aquilo foi usado, sabe, para untar as vergas da porta com o sangue do cordeiro, para serem livres naquele dia. E outra coisa que eles usavam e usam até hoje é o chá rosete, que é o vinho com canela, nozes moídas com maçã. Isso representa, sabe o que? Os tijolos que eles tinham que fazer com palha cortada e amassar dentro dos vasos, dos barreiros da alergia. Então, isso representa o barro que eles tinham que amassar com palha de milho, com capim e fazer aquele tijolo. Por isso que eles usam até hoje na Páscoa deles. E o nono era celebrado à luz de velas. Já viram a festa judeu que todos eles acendem as velas lá em cima da mesa? Aquelas velas representam o templo, lugar de adoração. Então, quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, nós precisamos parar um pouquinho e pensar. É adoração a Deus. Se você e eu somos gratos a Deus, nós devemos adorar Ele pelo que Ele realizou na cruz. Nós devemos adorar Ele pelo que Ele realizou por nós, pelo que Ele continua fazendo. Então, Santa Ceia é festa de livramento. Representa livramento, salvação, proteção e renovação de um pacto que foi feito com o sangue de Cristo Jesus. No dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, então vamos servir a Deus com alegria, relembrando aquilo que Ele fez e continua fazendo por nós, porque nós temos um lugar que está nos aguardando, e eu não sei que dia vai ser, mas eu sei que como naquela noite Deus chegou a agenda de Deus para tirar Israel do